Buenas, não esqueçam, curtir e acessar o canal. Isso vai fazer com que a gente possa produzir mais e melhor esses textos, esses vídeos, e com condições de qualidade para poder oferecer para vocês aí do outro lado da pantalla, como diz o argentino, o castelhano, o espanhol, a tela. Hoje o assunto é o Javier Milei. Está respondendo ele, a Karina Milei, a sua irmã, e 3 pessoas do entorno, que são assessores diretos da presidência da República Argentina. Ele está respondendo a processo pelos crimes de estafa, que seria para nós fraude, tráfico de influência, negociações incompatíveis com a função pública, porque realmente o que ele praticou e está respondendo por isso é incompatível com a função pública. E já explico isso o porquê. Porque ele, como presidente da República, no dia 14 de fevereiro, ele divulgou, deu publicidade a uma plataforma digital de nome Libra Cripto, que é uma entidade privada. Ele, presidente da República, não poderia fazer esse papel de propagandista ou divulgador de interesses privados. Então, naquele dia 14, ele deu início, depois de várias reuniões dos seus assessores com ele, celebração de contratos, como depois o Ministério Público argentino já pegou esses contratos, ele foi às redes sociais e lançou essa criptomoeda, Libra, que dizem que é a parte astrológica dele, em razão da data em que ele nasceu. E logo em seguida, pouquíssimas horas depois, esse programa sai do ar. Essa tela de investimento sai do ar. Essa criptomoeda sai do ar. E gerou um prejuízo para cerca de 70 mil pessoas, com 200 e poucos milhões de dólares. Chega a 268, 270 milhões de dólares. Mais de R$1 bilhão. Ora, se for esse problema reduzido na Argentina, dizem os periodistas, os jornalistas argentinos, dizem que ele não terá problemas, porque a justiça argentina, ele acabou de nomear por decreto, aliás, 2 ministros do Tribunal Superior da Argentina. Nomeou por decreto. E o Congresso, ele tem a maioria no Congresso. Acontece que o Ministério Público da Argentina não reza pela cartilha dele. E já instaurou investigações sobre todos os familiares do Milei e todos os seus funcionários envolvidos nisso aí. O grave nisso aí é que os inversores, os investidores, os que apostam e acreditam, porque o mercado financeiro ele repousa num princípio fundamental, que é a credibilidade. Se não fosse a credibilidade, ninguém ia apostar em coisas fictícias, teoricamente. É só pela credibilidade. É que um dos sócios, primeiramente dizendo, um dos sócios do Milei é norte-americano, o Haile Davis. É um norte-americano. O pai dele, Tom Davis, é um norte-americano e esteve em reunião com o presidente argentino, o Milei. E a justiça americana, ela funciona diferente do que a nossa e do que a da Argentina, porque cada estado tem a sua própria autonomia e independência. Então, se eu moro, por exemplo, na Carolina do Norte, ou Massachusetts, ou na capital, ou Washington, ou em Nova York, essa é a justiça desses estados, elas são terminativas quanto a crimes, delitos praticados em razão de crime financeiro, mercado financeiro. Então, como existe espalhado no território americano, não se sabe ainda o número de pessoas, mas são muitas pessoas que investiram nesse programa a Libra criptomoeda, cada um deles é uma ação, também é diferente do que aqui no Brasil.
que entra, por exemplo, entraria na Justiça Federal, o juiz, na mesma ação, ele colocaria todos esses demandantes e daria uma solução para todos eles, porque o objeto é o mesmo, a situação é a mesma, não tem problema nenhum. Na Justiça Americana, não, cada um é um processo. Então, imaginem a dificuldade que está passando o presidente Javier Milei. Resta a nós, que somos vizinhos, torcer que o Milei consiga justificar por quais motivos ele, na condição de presidente da República, foi fazer propaganda para a iniciativa privada, por uma empresa privada, e que ele consiga se sair bem na justiça americana. Nós já sabemos que vai ser difícil. A exemplo, lembrem-se, para arrematar esse vídeo, lembre-se do que aconteceu com a Petrobras quando da Lava Jato. A Petrobras, que estava inscrita na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, a competência passa automaticamente para os Estados Unidos, independente da Petrobras ser a maior estatal do Brasil. Então, as questões que foram resolvidas em relação aos acionistas da Petrobras de cidadania norte-americana propuseram demandas na justiça norte-americana e ganharam bilhões de reais. Isso de lá para cá, aqui para nós, meio em segredo ainda isso aí. Mas os valores é só acessar na internet que vai aparecer qual é o valor dessas indenizações. Então, no mercado financeiro, essas questões de empresas estatais, funcionários públicos que se envolvem nessas coisas de investimento e praticam esse tipo de delito, pode até se escapar da parte criminal, mas não escapam da parte indenizatória, lamentavelmente. Saludos, Javier Milei, que você tenha toda a suerte. Gracias.